Vamos mostrar aqui o Trump e o Zelensky. Rapaz, o bicho pegou entre Trump e Zelensky. O presidente norte-americano disse: você não está numa posição boa agora, você está apostando em uma terceira guerra mundial. Disse isso na cara do Zelensky e o clima subiu lá na Casa Branca, no Salão Oval, hoje, algumas horas atrás. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo. Daqui a pouco o Calejão dá uma comentada nesse que é um dos assuntos mais falados do momento no mundo. Durante a guerra todo mundo tem problemas, vocês também. Mas vocês podem não estar sentindo isso agora, mas vocês vão sentir isso no futuro. Não, você não pode dizer isso. Não diga o que nós vamos sentir. Nós estamos tentando resolver um problema. Não diga o que é que nós vamos sentir. Você não está numa posição de ditar o que nós vamos sentir. Nós vamos nos sentir muito bem, nós vamos nos sentir muito fortes. Você não está numa posição muito boa agora, você se permitiu estar numa posição muito ruim agora, desde o início da guerra. Não, você não está com as cartas agora. Neste momento você está jogando cartas, você está jogando com as pessoas, você está jogando com a Terceira Guerra Mundial, você está jogando com a Terceira Guerra Mundial. Você está sendo muito desrespeitoso com o país, com este país, com esse país que deu suporte a vocês, muito mais do que as pessoas diziam que nós deveríamos ter. Você foi para a Pensilvânia para uma campanha para a oposição, oferecendo palavras de apreciação para os Estados Unidos e para o seu país. Que palavras são essas para o seu país? Bom, podemos falar mais alto sobre a guerra. Não, ele não está falando alto. Vamos lá, nós estamos conversando. Seu país está com grandes problemas, vocês não estão vencendo essa situação. Vocês têm uma chance muito boa de ficar ok por nossa causa. Ok, vamos querer estar fortes. Desde o começo nós estamos querendo isso. Nós demos isso para vocês. Nós demos 350 bilhões de dólares para vocês, para lidar com a guerra. Se vocês não tivessem mais equipamentos militares, essa guerra terminaria em 2 semanas, ok. Talvez menos, 3 dias, 2 semanas. É difícil conversar dessa maneira, ok. Calejão, eu particularmente, né, numa treta como essa, não tenho lado, mas o Trump fez uma armadilha para o Zelensky, hein? Chamou o Zelensky até a Casa Branca para humilhá-lo e expô-lo em nível mundial. Primeiro que parece aqueles episódios de Tela Class de um capeta em forma de guri, né? Lembra dessa porra? Um capeta em forma de guri. Agora, mano, a questão toda aí, Eldio, a questão da Ucrânia começa com o Euromaidan. Sim. Né? Pelo menos a mais recente aí. 2013, né, mais ou menos. Né? 13, 14 ali. Aquelas ondas de revolução colorida, que a gente sabia que ia dar nisso. No Brasil isso também foi muito parecido. Foi tentado, muito tentado, só que aqui deu menos certo do que se imaginava, né? Resultou na Lava Jato e deu margem para a própria ascensão do bolsonarismo. Sim. Então, né? Tipo... Foi ruim o suficiente, mas poderia ter sido pior. Exato. Então, cara, o que aconteceu aí é que, veja que parada sinistra, irmão. Você tem figuras como a Victoria Nuland, tá? A Victoria Nuland era a queridíssima subsecretária do Estado para assuntos políticos dos Estados Unidos naquela ocasião. Você tem o John McCain, que era o senador na época, foi fotografado fazendo cover Scott com neonazis na Ucrânia. E aquela turminha bacana ali do batalhão Azov, você sabe muito bem. Sim. E
essas adoram runas nazistas, né? Isso. Essas figuras, através de uma organização que chama National Endowment for Democracy, desestabilizaram a presidência do Yanukovych, acho que era, na época ali. E aí a mesma coisa que a gente viu a partir de junho de 2013, acho que é Victor o nome dele, não sei se você tiver como você conferir aí. Tá. A mesma coisa que a gente viu a partir de junho de 2013 e que os Estados Unidos são mestre em fazer, Eldio. Fizeram com o Lugo, no Paraguai, fizeram com o Evo na Bolívia, fizeram com o Zelaya em Honduras, fizeram com o Jango no Brasil, fizeram com a Dilma no Brasil. 1 trilhão de exemplos. Os caras são mestres em desestabilizar regimes democraticamente eleitos, sob o pretexto de levar a democracia para o lugar, ou de combater a corrupção, ou de combater o terror, ou de combater as drogas. Nunca falha essa merda. Sempre algo assim. Vamos levar a democracia. Né? E aí, acharam esse palhaço, esse imbecil, chamado Volodymyr Zelensky, e botaram o cara lá. Venderam a fumacinha deles de que não, esse aqui é um líder realmente revolucionário que vai transformar o país e o caralho. Boa parte da população comprou. A OTAN continuou passando por cima de tudo que estava combinado até então, expandindo a sua atuação cada vez mais para o leste europeu. Começaram a ameaçar de instalar o que eles chamam de striking weapons, sei lá, tipo arma de ataque. Não é sistema de defesa. Arma de ataque que seria capaz de levar ogiva nuclear para o centro de Moscou em 5 minutos. E aí o Putin, que não é santo, que tem uma série de coisas, a questão aqui não é essa. Aliás, na geopolítica global ninguém é santo. Já pode assumir, cada um está defendendo os seus interesses, cada um tem... Tá? Só para deixar claro. Não, vai. Então, ninguém é santo, não, ninguém é santo. Mas você não vê a Rússia expandindo a aliança militar na fronteira do Canadá com os Estados Unidos, você vê? Você vê a China botando míssel balístico a 5 minutos de distância, míssel hipersônico da Flórida? Você não vê isso acontecendo. Então, independentemente não tem, né? Ali no Estreito de Bering, Pronto. A arma nuclear apontada para os Estados Unidos, né, cara? Para o Alasca. Exato. Então, independentemente de que você queira assumir um lado ou não, se você quer fazer uma leitura mais técnica, a questão aqui não é essa. Atenha-se à materialidade factual de como as coisas existem. Você não vê. A Rússia não tem 850 bases militares ao redor do mundo. Os Estados Unidos têm. Você não vê a Rússia e a China sistematicamente envolvidas em todos os tipos de desestabilização de regimes democráticos, invadindo e bombardeando a porra toda de múltiplos países. Você não vê isso acontecendo. Então, existe fundamentalmente uma diferença entre o confucionismo, uma filosofia milenar que rege o funcionamento da China, por exemplo, e o destino manifesto dos Founding Fathers lá, aloprados, que é cowboy metendo bala, vamos expandir porque nós somos o povo eleito por Deus para comandar conduzir o planeta, né? Exatamente, levar a expansão do mundo e o caralho. Agora, fica, o que é essa... O Zelensky perdeu tudo. Absoluta. Eu te mandei um tweet agora que acabou de sair do Donald Trump aí no teu WhatsApp. O Zelensky perdeu absolutamente tudo, Eldio. Eu li um tweet que eu fiz há um mês quase já agora, com o Bezzi aqui, dizendo o seguinte, o Zelensky perdeu tudo. Ele perdeu a parte do território para a Rússia, da Crimeia, das outras regiões ali que a Rússia invadiu. A Crimeia já era da Rússia, então tem toda essa discussão também, mas que a Rússia alega que estamos adotando uma medida de autodefesa, considerando o que a gente entende ser uma ameaça existencial para a Rússia. Você pode discordar? Pode, tudo isso está aberto
para debate ou não. Eu tenho amigos que eu respeito que dizem que não, a Rússia é o país invasor, a Rússia é o agressor, e tudo bem, você pode argumentar nesse sentido. Como eu vejo, e essa perspectiva é minha, eu aceito ser contestado, a gente pode conversar, mas não é o caso. Esse conflito foi catalisado por revoluções coloridas, como essa do Maidan, e por todo um processo de expansão da OTAN cada vez mais para o leste europeu, porque Washington queria ter armas de ataque apontadas diretamente para o Kremlin, o que forçaria o Kremlin a ter que aceitar qualquer tipo de resolução que Washington eventualmente impusesse junto à sociedade internacional. Eles fizeram isso com a França. Eles deram uma volta no Macron e fizeram, por exemplo, a Alstom vendeu o seu setor de caldeiras para a General Electric, eu já contei essa história aqui, porque, além de tudo, além de atender os anseios... De quem que é o livro mesmo? A Armadilha Arapuca estadunidense. Eu li esse livro, Arapuca estadunidense. É o que conta. Sim. Essa aí é a história. Porque, no fim do dia, sem esse setor de caldeira da Alstom, a França perdia uma capacidade nuclear que era fundamental para a sua autonomia nesse sentido. Não tenho dúvida, os Estados Unidos não têm aliados. Eles têm servos. Mas a gente tem que botar isso na cabeça. Todo mundo que quiser se aliar aos Estados Unidos para eventualmente avançar uma medida militar, imperial, o que quer que seja, saibam que no momento de interesse deles, vocês serão traídos. E traídos da forma mais baixa possível. Né? Porque aí formou-se um 2 contra 1. Você viu o J.D. Vance e o Trump num 2 contra 1 com o cara, jogando o cara embaixo do busão da maneira mais baixa possível, e agora meteu esse tweet aí. Exatamente, eu nunca vi uma postura como a do Trump, certo? Na minha vida, nunca vi uma discussão como essa entre dois líderes. Na história da geopolítica não existe um tratamento dado a um suposto aliado ou ex-aliado, ou uma pessoa que você está em alguma situação de discussão para se chegar num acordo, mas não existe esse tipo de postura entre dois líderes. O Trump jogou a geopolítica, jogou, né, os tratados, os acordos entre dois países no lixo, né, cara? Num nível baixíssimo. O Eldio, esse tipo de coisa, assim, todo mundo sabe, todo mundo que estuda, pelo menos, relações internacionais, que quando você tem a portas fechadas, porque geralmente o que acontece? O pau quebra. Pau quebra na política externa da sociedade internacional. Não é essa coisa de fotinhos e eu vou lá, cumprimento o Eldio e o caraca. Quando as pessoas, os adidos e ocorrem as negociações, o pau quebra. É gritaria, muitas vezes são conversas bem acaloradas desse tipo que você viu aí. O que não acontece... Sim, mas não na frente das câmeras, né? Exatamente. Isso, dois líderes, dois representantes máximos das suas respectivas nações fazerem isso na frente das câmeras, e principalmente num 2 contra 1, isso realmente eu nunca vi. Dessa maneira. O presidente dos Estados Unidos e o vice-presidente dos Estados Unidos exigindo que o Zelensky se humilhasse publicamente, que ele dissesse publicamente: muito obrigado, somos extremamente gratos, eu vou lamber o saco de vocês até a morte, porque era isso que eles estavam exigindo ali. E ao não fazer, imediatamente, o Trump solta um tweet dizendo o seguinte: azedou o pé do frango, porque eu trouxe esse vagabundo aqui para humilhar ele não quis ser humilhado da forma que eu queria que ele se humilhasse. Humilhou os Estados Unidos, né, de acordo com ele. E eu tô azedando o pé do frango, babou o beck, acabou o acordo. Foi basicamente isso que o Trump fez. Ô, Calejão, mas assim, não era meio favas contadas? Quando um conflito se estende tanto tempo assim, com o apoio dos Estados Unidos, não é meio favas contadas o país que recebe apoio dos Estados Unidos ser traído em algum momento e o líder que está encabeçando aquele conflito ir de Juan Guaidó? Não tem a menor dúvida. Ou até pior, ir de Saddam Hussein em qualquer instante. Não tem a menor dúvida. Por isso que eu acho estranho, assim, sabe?
a força que foi dada pela União Europeia, pelos países nórdicos, por alguns direitistas. Meus amigos, a gente viu esse filme se repetir inúmeras vezes na história da humanidade. Os Estados Unidos descartam os parceiros muito rapidamente quando não é mais interessante para eles manter aquele conflito. Ou quando eles já estão cansados de não conseguir aquilo que eles imaginariam que iam obter naquela guerra, seja gás, aí no caso da Ucrânia, seja minério, terras ricas, enfim. Né? Foi avisado que se o conflito se estendesse muito, seria negativo para a Ucrânia. Que não era uma boa a Ucrânia entrar nessa. A Ucrânia não seria apoiada eternamente. E você imagina o que não teve de analista aloprado que segue a cartilha do que manda o Ocidente, leia-se, os Estados Unidos, dizendo que a Rússia já perdeu a guerra, agora acabou para a Rússia. Tendo que ver o que aconteceu hoje na Casa Branca, o cara falou, nossa, que parada. Agora, Eldio, isso é assim, repara, em ampla medida, o funcionamento da sociedade internacional reflete as relações humanas no teu nível mais íntimo. Você respeita alguém que é sabujo, Eldio? Você respeita aquele cara que fica falando tudo que você quer ouvir, que fica te lambendo, Ninguém respeita a gente assim, cara. No momento, você vai ser descartado. Se você é sabujo, você vai ser tolerado, não é nem apreciado ou respeitado. Você vai ser tolerado enquanto você for útil, e a partir do momento que você não servir mais aos interesses do teu mestre, você vai ser descartado, um bico na bunda e sem nenhum tipo de respeito. Todo sabujo é assim. Você falou, por exemplo, do Guaidó. Isso aconteceu com o Guaidó, isso aconteceu na Venezuela, isso aconteceu com a Janine Áñez, isso aconteceu na Bolívia, isso aconteceu com o Federico Franco no Paraguai, isso aconteceu com o Saddam, isso aconteceu com o Gaddafi, isso aconteceu com um monte de gente que topou esse jogo. Claro, eu não estou colocando tudo isso no mesmo balaio. Cada uma dessas histórias tem as suas peculiaridades. Mas estou te dizendo que todo mundo que serve, que aceita servir de proxy, que aceita servir o papel de sabujo, para quem quer que seja, vai ser descartado e humilhado e vai tomar bico na bunda. Foi o que aconteceu aí com o Zelensky, que agora não tem nada. Agora não tem basicamente nada. Porque sabe o que quer dizer esse tweet do Trump aí? Não sei se você vai querer mostrar ou não. O tweet dele quer dizer o seguinte: agora, além de tomar as tuas terras raras e a Rússia tomar a parcela de território que eles quiserem, basicamente, você vai ter que voltar se humilhando e o negócio que estava disponível para você na mesa já não está mais disponível. Ou seja, as condições serão ainda mais draconianas, Helder. Pode escrever isso que eu estou te falando que vai ficar gravado aqui. É o que parece, né? Depois de hoje é exatamente o que parece. Vai ser pior ainda, irmão. Agora você vai ter que se humilhar ainda mais e você vai ter que ceder mais terra rara para os Estados Unidos e possivelmente mais território que seja ainda para a Rússia. Ou seja, a condição piorou simplesmente porque eu falei, pula, e você não quis. Eu bati palma para você me entreter e ser o bobo da corte, e você só quis ser meio bobo da corte. Você teria que ter sido bobo da corte. E meio, né? Exatamente. É isso. João Venturini, a situação do Zelensky me lembra aquela máxima: ninguém tem dó de corno. Marcelo, Helder, peruqueiro e vendo água no copo de cristal, a idade chega mesmo, hein? Pois é, cara, copo da cristaleira aqui, ó. Copo da cristaleira. Yapsa Vlog, o povo tá rindo pro seu Zelensky, esquecendo da Ucrânia. Atacar militarmente outro país por qualquer razão ainda é errado, tá? É bom lembrar. Pois é, mas assim, tem as nuances aí, né, Yapsa, que a gente sempre fala aqui. Existia ali uma grande possibilidade disso acabar assim, e muita gente alertou desde o início. Alder Constant Bruno, seria o mesmo que os Estados Unidos colocaram armamento no Paraguai apontando para Brasília, ou o Brasil reage ou se rende. Tá aqui a Audrey dando a opinião dela, né, a respeito desse conflito aí. Viúva do Bowie, o que tá rolando com Zelensky nessa reunião é o que os patriotários que criticam as decisões do Xandão querem que aconteça com o Brasil. É mais fácil acontecer com eles no futuro. Eles serem largados, tá?
pelo Trump e pela extrema-direita. É muito mais fácil. No momento, é isso que pode acontecer. Tudo dá a entender que é isso que vai acontecer em algum momento com o Bolsonaro e os bolsonaristas.